en este planeta. Boa tarde, ouvinte. Começa mais uma vez pelas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM, um programa Vozes do Mundo. O programa Vozes do Mundo é um oferecimento do projeto de extensão Conjunture ligado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Fábio Duval, eu sou o professor e coordenador desse projeto, professor de Relações Internacionais, e hoje o nosso tema é fundamentalmente política externa americana e uma ênfase especial nesse encontro histórico ocorrido em Singapura entre o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o Kim Jong-un, hoje, nas últimas semanas, chamado de estadista, ao contrário de ditador, por essa aproximação com os Estados Unidos e essa cúpula que aconteceu em Singapura, reunindo então o presidente dos Estados Unidos e o chefe de Estado da Coreia do Norte. Para falar sobre esse assunto, hoje nós temos uma presença muito especial aqui da professora Fernanda Magnota. Ela é professora da Fundação Armando Álvares Penteado, de São Paulo, a FAAP. Está presente sempre em vários programas e é uma honra tê-la aqui para conversar com a gente sobre esse tema, sobre esse tema tão caro às relações internacionais contemporâneas. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, professor Fábio. Um prazer falar com vocês, uma honra. E uma boa tarde para os ouvintes também que agora nos acompanham. Perfeitamente. Eu gostaria, já agradecendo mais uma vez a tua presença, de perguntar um pouco sobre o que é e o que virá a ser esse acordo entre Estados Unidos e Coreia do Norte dentro da perspectiva da política externa estadunidense. A revista The Economist, um dos principais semanários do mundo, que trata de temas de política internacional de maneira muito intensa, eles colocaram que o encontro entre o Trump e o Kim Jong-un foi uma vitória do showbiz sobre a substância, se referindo à ideia de que dentro desse acordo foi colocada uma obrigação de desnuclearização da Coreia do Norte sem um prazo determinado, e, entre outras coisas, a supressão das manobras militares dos Estados Unidos na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, gerando uma série de considerações e consequências geopolíticas na região, envolvendo a Coreia do Sul, o Japão por um lado, a China por outro, que é uma das fontes de apoio da Coreia do Norte no momento contemporâneo. Como é que tu interpretas, Fernanda, essa colocação da The Economist, que foi uma sobreposição do showbiz sobre a substância? Olha, professor, eu compartilho em larga medida esse balanço, essa análise feita pela revista The Economist, e se eu pudesse transferir toda essa argumentação para termos que nós no Brasil aqui conhecemos bem, eu diria que é uma daquelas situações em que vigora a política do mundo. Significa que, na prática, um encontro histórico, Então, a gente aí está dizendo que, basicamente, aquele aperto de mãos, aquela simbologia que, lógico, tem muito a ver com protocolo, é simbólico, é histórico, no sentido de que nenhum presidente em exercício dos Estados Unidos chegou a se encontrar com a liderança suprema da Coreia do Norte até hoje, mas apesar disso, apesar desse protocolo, ainda assim não existem sinais muito objetivos, muito materiais do que significa na prática. Não houve nenhum tipo de estabelecimento de compromisso de longo prazo, não houve uma articulação mais sofisticada de diminuição das intenções, ou pelo menos de monitoramento das intenções, inclusive porque toda essa história gira em um debate profundo, conceito de desnuclearização. Os norte-americanos entendem que esse diálogo faz sentido na medida que ele representa uma desnuclearização completa da Coreia do Norte. O que isso na prática quer dizer? Quer dizer a desmobilização em vários estágios até o completo desmantelamento de toda a estrutura de desenvolvimento nuclear do país.
Os norte-coreanos não têm muitos incentivos para fazer isso, até porque, na prática, o que levou a essa negociação, que permitiu essa barganha que a gente assiste agora, foi justamente as ameaças que vieram do programa nuclear. Então, o programa nuclear é tudo que o Kim Jong-un tem à disposição para conseguir falar de igual para igual. Em contrapartida, os norte-coreanos, quando pensam em desnuclearização, também levam em conta a presença importante, massiva dos Estados Unidos nessa região asiática, que para os Estados Unidos é um polo geoestratégico importante. Então, não significa desnuclearizar só do lado norte-coreano. Significa também os Estados Unidos abrirem mão de posicionamento na região, de realização de jogos de guerra, como realizam esporadicamente, né, na Coreia do Sul, e também rever algum tipo de impacto de atuação naquele eixo do planeta. Então, hoje a gente ainda não tem clareza nem o que os dois atores estão definindo como desnuclearizar, quiçá o firmamento, né, o estabelecimento de algum acordo mais profundo. Tirando, né, a espuma toda que a gente vê, ainda não tem nada muito objetivo, muito claro em termos do chope, né? Por isso que eu concordo com a revista The Economist. Perfeito, professora Fernanda. E apesar de parecer meio contraditório, porque se nós formos ver né, esse ato diplomático do presidente Trump contrasta um pouco com a política posta pelo governo para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Né? Vamos lembrar que o Rex Tillerson, o secretário de Estado americano até março, cortou em 30% o orçamento da Secretaria de Estado, do Departamento de Estado, desculpa, e congelou a contratação de novos diplomatas, além de 70 postos diplomáticos terem ficado desocupados nesse período né, do ainda breve governo do Donald Trump. Esse acordo pode significar uma transformação disso, uma volta à diplomacia e às conversas, e, além disso, ele pode servir como uma aproximação entre os Estados Unidos e a China, em virtude das suas brigas econômicas, né, recentes, se isso pode, de alguma forma, pela ligação da China com a Coreia do Norte, levantar essa bandeira diplomática, implementando o relacionamento entre esses dois grandes estados. Olha, acho que são dois pontos bem importantes. Primeiro, em relação à dinâmica doméstica, né, de como a administração processa acordos dessa magnitude. É um dos elementos que também tem sido alvo de muita crítica e, segundo a minha interpretação, mostra um pouco da fragilidade desse acordo. A maioria dos acordos, quando eles são costurados, eles levam em consideração todos os stakeholders que fazem parte do processo. E é assim que eles acabam logrando algum êxito. Então, não se trata de um acordo como nos negócios, né, de um businessman para outros businessmen. Não se trata de um acordo entre indivíduos. É substancialmente um acordo que leva em consideração toda a complexidade do processo burocrático. Então, para que ele seja longevo, para que ele tenha sucesso, o que se espera? Se espera que ele envolva a primeira linha da diplomacia, do extrato militar, que ele leve em conta, né, todos aqueles que são os conselheiros, e não parece ser o caso desse acordo, sobretudo do lado americano, né? O presidente Trump tem sido entusiasta dessa aproximação e tem sido bastante enfático nessa relação com a Coreia do Norte, mas a gente não tem, primeiro, nem todos os cargos mais importantes para essa matéria designados, como você falou. Além de vários deles terem sido demitidos ou terem sido demitidos ao longo do caminho, uma boa parte desse pessoal não passou por sabatina ainda. Então, para vocês terem uma ideia, o embaixador da Coreia do Sul nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma figura que participaria diretamente dessa negociação, não foi ainda confirmado pelo Senado americano. Então, a gente ainda está falando de um governo que não tem nas posições mais importantes, inclusive, por exemplo, assuntos dentro do Departamento de Estado para a segurança na Ásia, é outro cargo que está em aberto. Então, é um governo que ainda carece de posições de liderança importantes dentro da administração que poderiam dar garantias de uma negociação que sobreviva ao presidente ou que sobreviva à administração em si. Além disso, não existe também clareza sobre
a coesão dos players que estão fazendo parte desse governo. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente está acostumado a ler com uma certa frequência, acompanhar a emissão de documentos do governo americano, chamou muito atenção aquela carta que o presidente Trump emitiu, cancelando o encontro logo antes dele acontecer, né? Ele chegou a cancelar e depois voltou atrás. A própria redação da carta, ela era muito autoral do presidente Trump, inclusive o estilo, né, de se expressar, as palavras típicas, né, já estereotipadas do Trump, estavam ali presentes. E ela destoa muito das outras comunicações promovidas em geral dentro do executivo e também, claro, pela diplomacia americana. O que, de certa forma, sinaliza que esse é um processo de alta centralização, ou seja, o presidente Trump tem tomado a liderança não só na retórica, mas na decisão que concerne esse acordo. E talvez isso aconteça porque está difícil criar essa coesão dentro dos departamentos, né? Quando o presidente Trump, por exemplo, disse, olha, como contrapartida a essa negociação, os Estados Unidos estariam dispostos a, por exemplo, desmobilizar efetivo na Coreia do Sul ou minimizar a realização de jogos de guerra na Coreia do Sul. Imediatamente, os generais americanos se manifestaram, disseram, não, peraí, né, não é assim. Então, criar essa coesão interna nos Estados Unidos é um problema que também fragiliza o acordo, ou seja, não há garantias de que esse acordo sobreviva dentro da estrutura política para além do presidente. Então, esse ponto que você levanta é muito importante. E em relação ao segundo ponto, que é o ponto da dinâmica das grandes potências na região, eu acho que, assim, em relação à China, qualquer movimento de aproximação com a Coreia, né, por parte dos Estados Unidos, é boa, porque a China hoje vive um verdadeiro dilema existencial ali nesse assunto, né? De um lado, eles são ainda os principais aliados norte-coreanos, então é com a China que os norte-coreanos mantêm mais de 90% do comércio, a Coreia acaba sendo um pouco subsidiada pela China, mas ao mesmo tempo a China faz isso por motivos muito objetivos. Tem a ver, inclusive, com a ideia de que a Coreia do Norte funciona ali naquela região como um estado tampão que, de certa forma, afasta a presença americana da fronteira com a China. Então, na medida em que tem a Coreia ali, né, entre a China e a Coreia do Sul, isso faz com que os Estados Unidos consigam se manter um pouco mais longe, segundo a visão chinesa, da própria China. Então, a China ela é interessada nesse assunto, não é apenas um puro voluntarismo, assim, uma benevolência aleatória. Agora, também é importante dizer que a China, ao longo da história recente, tem tido muito cuidado no trato com os Estados Unidos. Isso independe da Coreia do Norte ou de toda a dinâmica geopolítica da Ásia. A China e os Estados Unidos mantêm uma relação de interdependência, né, para usar os termos aí que o pessoal de RI gosta, e essa interdependência se dá pelo comércio, né, porque os países são muito ligados, seja comprando matéria-prima, seja se apropriando do mercado um do outro, e também pela dinâmica financeira. Hoje a China é detentora de uma quantidade significativa de títulos da dívida pública americana, o que faz com que os americanos não possam nem sonhar, né, em ter esses títulos resgatados fora do prazo. Isso representaria uma fragilização financeira e econômica para os Estados Unidos muito grande. Então essa relação é uma relação que tende a não se hostilizar. Eles o tempo todo tentam barganhar e manter um relacionamento cordial para justamente evitar que esses laços de interdependência comprometam mutuamente os interesses desses dois países. Para a China é ótimo que os Estados Unidos se aproximem da Coreia, porque mantém a Coreia lá, garantindo seus interesses geoestratégicos e ao mesmo tempo evita que aquela retórica da hostilidade coloque a China num triângulo bem difícil, né? Perfeitamente, excelente análise, concordo com todos os pontos. Esse é um ponto importante, né? O Joseph Nye chegou a cunhar aquele termo chimérica, né, para falar dessa interdependência tão intensa. E aí eu coloco uma questão, saindo um pouco da Coreia e vindo mais para a América Latina, né, ou para os interesses dos Estados Unidos na América Latina e as suas disputas com a China, né, por influência. Eu vou pegar um fato, né? Há pouco tempo foi John Feeley, embaixador dos Estados Unidos no Panamá, pediu demissão porque ele contestava o governo americano em relação a o pouco apoio para a diplomacia no Panamá, tentar ganhar
espaço em relação à competição chinesa, né? Parece que eles estão perdendo um pouco de terreno. A China conseguiu colocar uma embaixada bem na boca do Canal do Panamá, né? Um ato simbólico de soft power, ou poder suave, poder de influência, para usar um termo das relações internacionais, né? E isso saiu até na The New Yorker, aquela revista, uma reportagem inteira desse diplomata falando dessa questão. Como é que tu interpretas essa disputa dos Estados Unidos e a China na América Latina? Isso é uma questão candente para a política externa americana ou é uma questão de segunda importância? Olha, eu não sei se foi por coincidência, mas esse é meu tema do momento, sabia? Estou estudando isso na tese de doutorado, então é o meu tema preferido, né? Como os Estados Unidos reagem à China na América Latina. E ele é um tema bem importante, assim, primeiro porque, como a gente falava antes, né, a dinâmica de poder e de relacionamento entre Estados Unidos e China por si só, ela já é importante, tem a ver com os debates estruturais de RI e aquela coisa de ascensão e queda de potência e tal. E quando a gente olha para isso na microesfera, ou seja, aplicado a uma região e na América Latina em particular, isso se torna ainda mais interessante, porque, segundo a minha visão, segundo a hipótese que eu defendo, acontece na América Latina hoje uma micro-manifestação da mesma política que os Estados Unidos usam para a China na macroesfera. Ou seja, na macroesfera, os Estados Unidos, ao invés de tentarem buscar uma estratégia de confrontação com a China, ou de certa forma de balanço de poder, como os autores de matriz mais realista, por exemplo, poderiam acreditar, né? Eles, no lugar disso, preferem uma acomodação da China. Inclusive, há alguns anos atrás, ficou famosa uma frase que o diplomata americano Robert Zoellick usou durante a gestão Bush. Ele falava de transformar a China num responsible stakeholder, né? Que era basicamente um parceiro responsável. Ele, na época, dizia isso, tentando se referir à ideia de que, ao invés de antagonizar a China nesse processo de emergência, talvez fosse mais interessante para os Estados Unidos incorporarem a China a uma ordem internacional já estabelecida, as instituições, as organizações, para que a China fosse, digamos, moldada às normas, aos valores que já vigoram dentro do sistema e que foram erigidos, né, estabelecidos pelos próprios norte-americanos. Então, desde esse período já se debate muito essa questão de como acomodar a China sem antagonizá-la. Eu tendo a acreditar que algo parecido tem sido feito em relação à América Latina também, né? Quando a gente olha para a primeira década dos anos 2000, que é quando a China foi classificada como um BRIC, né? Que o processo de desenvolvimento começou a lograr êxito e ter os números expressivos que a gente acompanhou, e também que foi o período em que a China chegou com mais força na América Latina, a gente pode notar do lado americano a criação de uma estrutura, inclusive, que eles deram o nome de subdiálogo Estados Unidos-China para a América Latina, é uma designação diplomática para que parte, né, do Departamento de Estado americano acompanhasse o que a China estava fazendo aqui na região. E desde então, todo o material que a gente verifica, né, literaturas, materiais primários, digamos, trocas de mensagens diplomáticas, reuniões, enfim, sinalizam justamente para o mesmo que eu estava escrevendo antes em plano global. Ao invés dos Estados Unidos terem visto a China como alguém que vinha à América Latina tirar vantagem ou, de certa forma, ocupar um vácuo de poder americano, que de fato existe, né? Os Estados Unidos têm sido muito reativos à América Latina nos últimos anos, não foi o que aconteceu. Os americanos viram na China não só um país que estava mais interessado em desenvolver uma agenda econômica que não, de certa forma, desfavorecia os Estados Unidos, e mais do que isso, em algumas situações específicas, a gente encontra registros de os chineses e os americanos agindo em conjunto na América Latina, se articulando, né, como aliados em alguns momentos e cooperando, buscando aproximação para lidar, por exemplo, com o Hugo Chávez na Venezuela, sobretudo, né, quando o Hugo Chávez ainda estava na região, para lidar com a Argentina em alguns momentos, para lidar com o México em alguns momentos. Então, é claro, tem pontualmente algumas rusgas, como esse que você mencionou, a criação do novo Canal do Panamá é uma dessas rusgas, o programa nuclear, ou o programa mais de segurança da Argentina é uma outra rusga entre China e Estados Unidos, né, na América Latina, mas de uma forma geral, é como se os Estados Unidos, segundo a minha interpretação, não tivessem visto ainda a China como aquela que ameaça interesses diretos dos Estados Unidos. Mais do que isso, em alguma medida eles se favorecem dessa articulação no formato meio condomínio
articulados em dupla aí que eles conseguiram fazer na nossa região, né? Brilhante. Nós temos aqui agora uma pergunta de um dos alunos, parte do projeto, o Cícero, que queria te fazer uma pergunta, Fernanda. Professora, como tu bem disse agora que os Estados Unidos ele tenta incorporar a China a um sistema, mas a gente vê que na Eurásia, na grande Europa, junto com a Ásia, tu tem a Organização para a Cooperação de Xangai, tu tem a União Econômica da Eurásia, e tu vê que o Trump ele começa a mirar mais os países como a Indonésia, como a Índia, para conter esse avanço chinês e russo. Como que tu vê hoje essa relação das forças norte-americanas para conter a China e a Rússia, essa parceria que já não está mais nem transferindo as suas transferências de petróleo em dólar? Olha, eu acho o seguinte, que esse cenário que eu descrevia antes é um cenário que vale pelo menos até a segunda administração do Obama, né? Então, tá bastante alinhado com o que foi praticado na gestão Bush, que foi praticado depois na gestão Obama. A gestão Trump ainda é um pouco mistério para nós, talvez pelo pouco distanciamento histórico e também pela dificuldade de articular com clareza quais são os atores mais preponderantes no processo. O Trump tem utilizado nesse um ano e meio de governo uma retórica muito agressiva em relação à China e também em relação à Rússia e, evidentemente, acaba se associando ou buscando se aproximar de alguns outros players. Agora, nós ainda não temos muita informação disponível para perceber se isso é, de fato, uma estratégia política que vai impactar decisões objetivas ou se é um conjunto de instrumentos retóricos que não necessariamente se manifesta na prática. Além disso, a gente também teria que levar em consideração o seguinte: em que medida o presidente Trump reflete ou molda a ação da administração como um todo, porque a gente nunca pode esquecer que os governos vão e vêm, né, e que as burocracias em geral permanecem com o intuito de pensar política de Estado e não política de governo, né, pensar o longo prazo. Mesmo em relação à China, que tem acontecido, como a gente acompanha essa discussão sobre guerra comercial e tal, há um relativo descolamento entre o presidente Trump e boa parte da administração, inclusive de lideranças do Partido Republicano ou de especialistas que estão atuando em algum cargo, né? Então, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de avaliar a administração Trump com tão pouco tempo, porque me parece que o presidente Trump ainda discursa com vistas ao seu próprio eleitorado, né? O presidente Trump ainda tenta, de certa forma, dar satisfação àquele que os elegeu, e ele faz isso mirando várias coisas. Ele faz isso mirando as eleições de meio de mandato agora do Legislativo, que acontecem em novembro, e que são interpretadas pela maioria de nós como uma espécie de referendo da gestão do presidente, embora não seja uma eleição de executivo, né? E que, mas que de certa forma finaliza se o eleitorado está satisfeito ou não. Então ele faz o que faz, mirando essa eleição, que historicamente é muito importante para os presidentes. Ele faz isso, evidentemente, mirando a eventual reeleição de 2020, e isso embaça um pouco, isso nubla um pouco a nossa visão de internacionalistas, que é sempre uma visão mais preocupada com o longo prazo. Aliás, o longo prazo é tudo que o presidente Trump, em geral, ignora, né? Ele é um presidente tático, não um presidente estratégico. E essa é uma outra dimensão, quer dizer, ele pegou um balanço lá de comércio exterior e deu uma olhada, onde é que os Estados Unidos eram deficitários. Se são deficitários, segundo a visão dele, os Estados Unidos estão comprando mais do que vendem, logo estão perdendo no comércio internacional. E ele perseguiu objetivamente os países com quem ele identificou déficit. A China é um deles, o México é outro e assim vai. Com o Brasil, por exemplo, não teve nenhuma Rússia até agora. Por quê? Porque o Brasil é um país superavitário. Então ele calcula a estratégia de inserção internacional de um país, mais pensando nessas dimensões de curto prazo. Por isso a gente chama ele de mercantilista em alguma medida, né? Ele costuma ser um presidente que se orienta por esse tipo de informação. Isso dificulta a nossa leitura sobre o que ele acredita que esses países têm de impacto no longo prazo. Porque a China, por exemplo,
ela poderia ter sido muito bem contrabalançada, se o objetivo fosse esse, pelo TPP. O TPP era uma excelente estratégia de isolamento da China na Ásia e de articulação de outros parceiros. O Trump ignorou o TPP e foi, aliás, o primeiro ato dele quando ele se tornou presidente, né? Retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífico, que era aquele mega acordo internacional visando a cooperação entre o Pacífico aqui, né, das Américas e o Pacífico lá da Ásia. Em contrapartida, como você mesmo descreveu, ele busca outras alternativas na região que não seja a China. Então, são as contradições que hoje ainda não nos fazem ter muita clareza sobre o que ele vai fazer com essa região, ou se ele pretende fazer alguma coisa com essa região, além de olhar para essa dimensão mais curto-prazista, né? Perfeitamente, professora Fernanda Manhota, teve presente aqui no Vozes do Mundo. Nós gostaríamos de te agradecer muito, Fernanda, professora Fernanda, porque, na verdade, essa é a primeira entrevista que nós fazemos nesse programa que está na sua 3ª edição. Então, tu estreaste as entrevistas aqui de forma brilhante. Esperamos poder contar contigo em outros momentos. Professor, é uma honra, um prazer. Fico muito feliz, acompanho o trabalho de vocês aí da Federal aqui em São Paulo. Temos aqui alunos que já passaram por aí e, de fato, é um prazer sempre falar sobre esses temas que são importantes para nós que gostamos de política internacional, mas são importantes também para as pessoas em geral, porque às vezes a gente acredita que essas coisas são distantes da nossa realidade e, no final do dia, a gente sente o impacto de forma direta ou indireta na nossa vida cotidiana. Então, muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo de aproximar da sociedade, das pessoas, né, que estão interessadas aí na rádio, esse tipo de assunto. Uma honra ter podido participar com vocês. Nosso muito obrigado mais uma vez. Nós estamos agora encerrando o programa Vozes do Mundo pelas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM. Tivemos aqui a presença do Cícero, da Valentina, do Matheus, do Niches, do Guilherme e na coordenação de toda a parafernália eletrônica, o Juliano. Meu nome é Fábio Duval e eu me despeço chamando vocês para ouvirem o programa de novo na segunda-feira, nas segundas e sextas às 13 horas, aqui pelas ondas livres da Rádio Com FM. Um abraço.